Bom dia, terceiro. Bom dia. Desculpem o atraso, hoje o atraso foi meu. Geralmente eu fico esperando vocês entrarem, né? Hoje eu que atrasei. Fui fazer um café e esqueci a hora ali. Aí só fiz o café também. Pessoal, ó, vou fazer. Hoje a gente vai ver exercícios sobre corrente elétrica, que também é conteúdo para nossa prova, tá? Tem desde essa semana eu tô falando que eu vou enviar, porque eu pretendo terminar, mas a prova ainda é semana que vem. Aí eu mando para vocês hoje, já fica para estudar. Vou montar tudo numa lista só e mando para vocês. Então vamos lá, vamos aproveitar os 20 minutos que a gente tem, né? Um fio condutor ideal é atravessado por uma corrente elétrica de 5,33 amperes durante um intervalo de tempo de 1 minuto. O número de elétrons que atravessou esse fio durante esse intervalo de tempo foi igual a. Então, o que a gente vai fazer? Ele quer saber qual é o número de elétrons que atravessou essa corrente elétrica, tá bom? E é o que a gente vai calcular no momento, tá bom? Então, vamos lá. Fórmula para a intensidade da corrente elétrica é intensidade da corrente, que é o I, é igual ao módulo da carga, é o módulo da quantidade de elétrons dividido pelo tempo, tá bom? Como nós não temos o valor da nossa carga elétrica, pelo contrário, a gente quer descobrir o número de elétrons que está passando nesse circuito, a gente tem que usar essa fórmula, mas calculando a quantidade, usando a fórmula da carga para descobrir a quantidade de elétrons que está passando. A fórmula da nossa carga elétrica é essa daqui, é o que eu chamo de Kiné. Não está aqui, mas eu vou colocar. Q é igual a N, que é o número de elétrons, vezes a carga elementar, que é o Ezinho, tá? Essa carga elementar, ela é diferentezinha, então ela é dada assim. Então, o nosso Kiné é esse. Podemos jogar tudo na fórmula, numa fórmula só, porque aqui, ó, a gente tem o módulo da carga, que é o ΔQ. Então, a intensidade da corrente é igual ao número de elétrons vezes a carga elementar dividido pelo tempo. O que a gente tem? Nós temos a intensidade da carga, que é 5,3 amperes. Nós temos o tempo, que está em minuto. Como nós calculamos sempre a corrente elétrica em segundos, então a gente transforma para segundos, por isso 60. E no numerador, o que a gente vai ter? Número de elétrons vezes a carga elementar, que é constante, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Agora, o que a gente faz? Multiplica cruzado. 320, 60 vezes 5,3, 320 é igual número de elétrons vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, isolando aqui o número de elétrons, a gente vai ter 320 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19, ou que é igual a 200 vezes 10 a 19. 320 dividido por 1,6, vamos ter 200 como resultado. Porém, aqui tem uma potência, então ela sobe, muda o sinal do expoente. É 10 elevado a 19, ou 2 vezes 10 elevado a 17 elétrons, tá? Número 2. Um fio condutor é atravessado por uma corrente elétrica de 0,35 amperes durante um intervalo de tempo de 2 minutos. O módulo da carga elétrica que atravessou o fio durante esse tempo foi, agora que é o módulo da carga, não quero o número de elétrons, então posso aplicar a fórmula direto. O que eu tenho? Vamos retirar do enunciado o que a gente tem. Nós temos uma corrente de 0,35 amperes,
O nosso intervalo de tempo também está em minutos, transformamos em segundos. Então, o que a gente tem desse exercício? Ó, a corrente, na verdade, corrente, para ficar minúsculo, ele não quer me obedecer. Corrente é igual a 0,35 amperes. Nós temos o nosso tempo, que é igual a 2 minutos. Transformando 2 minutos para segundos, tá? Nós vamos ter aí, ó, que é igual a 120 segundos, tá? Então, fez as transformações, agora eu posso aplicar a fórmula. Intensidade da corrente é igual ao módulo da carga dividido pelo tempo. Então, 0,35. Isso, agora obedece. 0,35 é igual ao módulo da carga dividido por 120. Isolando da carga, o módulo da carga, a gente vai ter 0,35 vezes 120, que é 42 Celsius. Outra coisa importante é que carga a gente só calcula em Celsius, tá? A notação é Celsius. Então, ó, de acordo com o cálculo, a carga elétrica que atravessou o fio foi de 42 Celsius. Alguma pergunta? Posso prosseguir? Tá tranquilo? O silêncio, acho que sim, né? Por um fio condutor metálico, passam 2 vezes 10 elevado a 20 elétrons durante um intervalo de tempo de 4 segundos. Determina a intensidade da corrente elétrica que atravessa esse fio e assinale a alternativa correta. Aqui a gente tem outro probleminha, porque a nossa fórmula, a nossa quantidade de carga para calcular a intensidade da corrente, nós não temos. Então, a gente tem que descobrir ela primeiro. Porém, podemos usar uma fórmula só e calcular, tá? Então, peraí. Então, o que a gente vai ter? Intensidade da corrente é igual, em vez de termos módulo da carga, vamos colocar a fórmula da carga, que é número de elétrons vezes a carga elementar, dividido pelo tempo, é a fórmula da intensidade da corrente, tá? Então, ó, intensidade da corrente vai ser igual, o número de elétrons é 2 vezes 10 elevado a 20, vezes a carga elementar 1,6 vezes 10 a menos 19, dividido por 4. Meninos, pode fazer separado? Pode. Se vocês quisessem procurar, por exemplo, quantidade de carga elétrica no circuito primeiro, poderia calcular o quiné primeiro. Mas também eu posso colocar tudo numa fórmula só e calcular tudo junto. Eu ganho mais tempo. Então, 1,2 vezes 1,6 é 3,2. Na multiplicação de bases iguais, conserva-se a base e soma os expoentes. Porém, a gente tem o quê? 20 mais menos 19. Então, nós vamos ter 3,2 vezes 10 elevado a 1. Essa é a nossa carga dividido por 4, tá? Quando eu divido por 4, eu vou ter 0,4. Na verdade, 0,4 não, 0,8. Tirando da potência, fica 8 amperes, tá? Questão 4. Sobre o sentido convencional da corrente elétrica, é correto afirmar: flui no sentido de menor para o maior potencial, oscila periodicamente em torno da posição de equilíbrio, apresenta o mesmo sentido no fluxo, flui no sentido de maior para o menor potencial elétrico. Sentido convencional foi o que eles acharam importante dar, tá? É que o sentido convencional da corrente elétrica, ela desconsidera o sinal negativo dos elétrons e ela adota uma forma arbitrária, intuitiva. O que quer dizer? Ela sempre vai partir, tá? Do sentido da corrente, ela sempre vai partir do maior potencial elétrico para o menor potencial, enquanto que o elétron vai sair sempre do menor para o maior, tá? Por devido à sua carga negativa. E aí a gente tem, ó, a resistência de um chuveiro dissipa uma potência de 6.000 watts, na forma de calor quando ligada a uma tensão de 120 volts. A intensidade da corrente elétrica que percorre essa resistência é igual a... Aqui a gente já entra na lei de Ohm, né?
Então, ele me deu 6.000 watts. Então, eu vou calcular potência, tá? Fórmulazinha da potência é essa daqui, ó. Potência é igual a tensão vezes a intensidade da corrente, ou corrente elétrica. Então, potência é 6.000. A tensão é sempre calculada em volts, tá? Então, nós sempre teremos o Vzinho ali, 120 vezes a nossa corrente elétrica. Isolando a corrente elétrica, a gente vai ter 6.000 dividido por 120, e aí a gente tem 50 amperes, tá? Questão 6, ó. Quando uma corrente elétrica atravessa um material de resistência elétrica não nula, ocorre um aquecimento devido às múltiplas colisões entre os elétrons e os átomos na rede cristalina do material. O fenômeno descrito é conhecido como efeito Joule, tá? É o fenômeno de aquecimento onde tem passagem da corrente elétrica, tá? Então, quando a gente quer calcular a energia térmica e ocorre passagem de corrente elétrica, esse fenômeno é chamado de efeito Joule. E a gente tem aqui um fio condutor é atravessado por uma corrente elétrica variável durante um intervalo de tempo de 10 segundos, como mostrado no gráfico, ó. Tá? Todas as vezes que a gente... Aí ele pergunta, o módulo da carga elétrica que atravessa esse fio durante 10 segundos. Todas as vezes que eu tenho um gráfico que está me mostrando um módulo de carga elétrica, calcular a área da figura geométrica é igual ao módulo da carga. A gente viu isso lá atrás. Então, ó, calcular a área desse triângulo é a mesma coisa que calcular o módulo da carga, já que essa corrente ela está expressa em corrente elétrica versus o tempo, tá? Então, calcular a área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então, o que a gente vai fazer? Quem é a nossa base? É 10. E a altura? 5. 10 vezes 5 dividido por 2, 25 coulomb. É o módulo dessa carga na corrente, tá? Um fio condutor é atravessado por uma corrente elétrica de 8 amperes durante um intervalo de tempo de 2 segundos. Determine o número de elétrons que atravessam a seção transversal desse fio durante um intervalo de tempo, considerando que a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, ó, mesma coisinha da questão número 1, tá? Usando a fórmula da corrente elétrica, a gente precisa fazer o quê? Encontrar a carga elétrica, que ele quer saber o número de elétrons. Intensidade da corrente é igual ao número de elétrons vezes a carga elementar dividido pelo tempo. A nossa corrente, segundo o exercício, é 8 amperes, então nós vamos ter número de elétrons, 1,6 vezes 10 a menos 19, que é a carga elementar, dividido por 2, que é o nosso segundo tempo. Multiplicando cruzado, a gente vai ter 16, que é igual ao número de elétrons, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. E aí, ó, o número de elétrons é igual a 16, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. E aí, nós vamos ter aí, ó, 10 vezes 10 elevado a menos 19. Na verdade, 10 elevado a 19, não menos 19, tá? E aí a gente terá como resultado final ou 1,1 vezes 10 elevado a 18 elétrons, tá? Alguma pergunta, meninos? Não, né? Não? Sim? Não? Alguém acordado por aí? Posso fazer chamada? Vocês vão responder a chamada? Ou tá todo mundo com sono aí? Por aí? Pode. Então, vou fazer a chamada então. Nossa última aula antes do simulado de vocês é geometria, então a gente se vê na terceira aula, tá? Isabela, Presente. Arthur,
Arthur. Jade Raíssa. Presente. Eu tô presente, professora. Tá. Gessé. Presente. Nossa, hoje o Isaac tá valendo por 2 crianças. Até no barulho. Meninas, então, até a terceira aula, tá? Até, professora. Até.